Olá, meu irmão, olá, minha irmã que acompanha este vídeo através desta plataforma digital. Eu sou Frei Tiago Soares, franciscano pela graça de Deus da província da Imaculada Conceição do Brasil. E a razão deste vídeo, não diferente dos demais que aqui estão dispostos também neste canal, consiste em convidar você para realizar um estudo à luz das admoestações de São Francisco de Assis. E no vídeo de hoje, eu e você refletiremos o conteúdo da 17ª admoestação, que tem por título O Humilde Servo de Deus. Portanto, abramos o nosso coração para acolher esta belíssima mensagem. Bem-aventurado o servo que não mais se exalta do bem que o Senhor diz e opera através dele, do que pelo bem que diz e opera por meio de outro. Peca mais o homem quando quer receber de seu próximo do que quando não quer dar de si ao Senhor Deus. Pois bem, depois deste contato com o texto, dessa experiência que Francisco faz na busca do Cristo pobre, humilde e crucificado, Frei fará alguns destaques para ajudar na vossa reflexão. E aqui faço uso de um texto e com ele vou ler e trago também alguns comentários que julgo ser pertinentes para a nossa reflexão. Então, de uma forma bem generalizada, o que os místicos santos vão afirmar acerca da humildade? A humildade é, senão, essa justa medida de nós mesmos, ou seja, essa virtude que nos faz compreender, nos faz enxergar a nossa pequenez diante de Deus, desse grande outro, o absoluto. Deus é o grande outro. A humildade nos faz perceber que somos uma necessidade. Eu nada sou se não for na força deste Deus que me criou. Madre Teresa de Calcutá tem uma frase assim belíssima. Ela afirma que a humildade é caminhar na verdade. Deus é verdade. Sou graças a esse Deus que me criou. Se não existe essa força que me sustenta, nada sou. Então a humildade ela me faz perceber a justa medida quem sou diante de Deus. A Sagrada Escritura também traz consigo grandes exemplos. Eu quero aqui destacar aquele que é o exemplo por sublime, o próprio Jesus Cristo, que sendo Deus se fez pequeno para tornar o gênero humano grande. Há duas passagens, há outras também, mas aqui quero destacar duas passagens em que Jesus dá sinais dessa humildade. Ele que é revestido de toda humildade. Quando vai até João Batista, pedir o batismo de João, João fica até perplexo, porque aquele que é o Filho de Deus vem pedir o batismo de um mero mortal, mas ali é sinal também da submissão. É Jesus que se coloca na total obediência ao projeto do seu Pai. Então é este Senhor que se faz servo de toda humana criatura. E no lava-pés, outro exemplo tão bonito, que Jesus põe ali a toalha, amarra na sua cintura, pega um jarro e bacia e começa a lavar os pés dos seus amigos, dos seus discípulos. Ele aponta que por meio desta humildade o ser humano volta, ele encontra o caminho que conduz ao coração de Deus. É um dar-se em favor do outro. Esse dar-se é sinal de gratidão. A gratidão é reconhecimento da bondade que Deus opera em cada um de nós. Portanto, a humildade é essa virtude que possibilita total reconhecimento de que nós somos uma necessidade e como forma de externar a nossa gratidão por conta de tudo aquilo que Deus faz e realiza em cada um de nós, é Jesus Cristo, modelo desta nova criação, deste novo homem, por meio da humildade que nos ensina e nos aponta o caminho e a direção segura para voltar ao amor de Deus. De modo geral, também na vida dos santos é comum nós observarmos o seguinte, esse pensamento, e de sempre essa virtude, pois a mesma só é possível através da oração. Quem reza se reconhece necessitado da graça de Deus. Então, um outro sinal da humildade é esta oração, e se coloca com Deus. Se sou na relação com aquele que me fez, por meio da oração eu alcanço essa virtude, a humildade, que me põe na total dependência do Criador. Uma outra maneira também de crescer nessa virtude é contemplar aquele que é por excelência a humildade, Jesus Cristo. E também olhar para a sua linda mãe, Nossa Senhora, essa criatura tão bela que viveu, tão somente viveu para realizar a vontade de Deus Pai. Eis aqui a serva, ela se coloca como serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua vontade. Então, a humildade também ela nos coloca
nesta verdade. A vontade de Deus é a verdade por excelência. Então eu me faço escravo da verdade de Deus. Isso é prova também, ou sinal da humildade, dessa graça, dessa virtude, operando, renovando o nosso coração, nos libertando de toda e qualquer forma de pecado. E o pecado tem a sua origem justamente nessa autoglorificação. Por isso que é posto como algo contrário da virtude da humildade. Ou seja, a autoglorificação é o oposto da humildade. Tanto que os místicos e santos vão afirmar que o orgulho é a rainha e a mãe de todos os pecados. Porque eu já não me coloco nessa dependência do Criador. Ou seja, eu não reconheço que o Criador é que possibilita o meu existir. A autoglorificação é o início da própria decadência do humano. E São Gregório e São Tomás de Aquino, aqui vou fazer uso de um texto, eles vão afirmar que o orgulho carrega em si 4 pecados. Puxa vida, né? E quais são os pecados, né, que o orgulho traz consigo? Primeiro, o pecado de querer atribuir a si mesmo todos os bens. Se Deus é o Criador e o dispensador de todos os bens, o orgulho me cega diante dessa verdade. O segundo, o pecado de crer que recebemos todos os bens por nossos méritos. Faz pensar também um pouco em a lógica farisaica, né? Por o esforço, logo, por consequência desse esforço, sou merecedor de um bem. Me esqueço novamente que todo bem que o ser humano realiza é senão a possibilidade, ou seja, a potência de Deus agindo no coração humano. É a possibilidade na medida em que me abro, me deixo conduzir na força dessa verdade. Terceiro pecado, o pecado de nos vangloriarmos dos bens que não possuímos, né? Um pouco assim, em consonância também com aquilo que foi afirmado no segundo pecado. E o quarto, que também é uma coisa muito forte, né? É algo, uma sentença muito forte, vai afirmar que o pecado de desejar aparecer como único possuidor de tais bens, desprezando os outros. É aquela espiritualidade um tanto que manca, né? Que afirma que sozinho eu chego ao conhecimento da verdade. Pois bem, a verdade é a manifestação deste Deus no coração humano. E o outro também é a expressão da vontade de Deus. Então Deus também é capaz de realizar por palavras e obras o bem na vida do outro. Mas a falta dessa virtude me cega para estas manifestações de um Deus que possibilita a minha existência e logo o bem que posso fazer na força desse amor, e reconhecer também que Deus atua por meio de palavras e obras na vida do outro. Então, a falta dessa virtude me cega para a própria presença de Deus presente em toda a criação. Se sou capaz de perceber a presença do próprio Criador em toda a realidade criada, é senão por graça e através desta virtude. Mas, e para São Francisco de Assis, o que significa a humildade? Ele também traz assim elementos que são próprios de um caminho aberto também por outros santos e místicos. Então, para Francisco, o Senhor, o Onipotente, o Altíssimo, é o protagonista de qualquer obra e palavra de bem. O homem é sempre o meio, ou seja, nós somos os instrumentos. Então, se Francisco afirma ser o instrumento da paz, né, fazei-me o instrumento de vossa paz. A paz é senão manifestação de Deus na vida do homem. Então, Francisco ele tem muita consciência de que ele é apenas um instrumento. O meio, tal como o Frei traz consigo aqui, o violão atrás, o mesmo só é possível de produzir as notas porque tem um musicista ali. Então, nós somos os instrumentos nas mãos deste grande Deus que é o bem por excelência. Então, a humildade, de acordo com São Francisco de Assis, nos faz reconhecer o bem que o Senhor diz opera em nós e no outro, conforme já foi comentado aqui. Então, o coração ele pode ser campo para essa virtude ou não. Vai depender muito da nossa relação com Deus. Se me coloco na obediência, na sua vontade, na sua palavra, ou me afasto deste que é a fonte de todo o bem. Então, a humildade, ela nos faz perceber que diante de Deus, aqui é algo muito próprio da espiritualidade franciscana, é que diante de Deus nós somos eternos devedores. Já pensou se tivéssemos de pagar por todos os bens que Deus opera em nós, a todo instante, neste exato momento? O ar que você respira, né? Isso é dado, é gratuidade. Então, quem teria condições de pagar?
Eu estou citando apenas uma realidade, que é o ar. Agora imagine a água, o alimento, a terra, enfim. Então a humildade nos faz perceber que diante de Deus nós somos devedores. Interessante notar que outro exemplo assim que o próprio Francisco, né, olhando para Jesus Cristo, isto encanta por demais o coração do santo. É ver que Jesus se faz pequeno, se faz irmão e menor, a fim de tornar grande o gênero humano. Aonde, Frei? Na Eucaristia, o próprio Senhor que se faz pequeno, presente naquele pedacinho de pão para matar a nossa fome de Deus. É um Deus que se faz pequeno porque deseja ver o humano grande. Logo, é próprio da humildade, né? Isso é algo que é ligado a Cristo, ele que é o modelo de toda humildade. O servo que não atribui a si o que é propriedade de Deus, ou seja, o bem, os dons, toda a potência que fomenta e possibilita a vida. Isso é manifestação de Deus na vida do humano. Então, este é o grande sinal de reconhecimento de que a pessoa é humilde ou não. Quando ela tem consciência, ela sabe que todo bem é senão a santa operação de Deus na vida do humano. E se a pessoa ela reconhece isto em si mesma, ela é capaz também de perceber que este mesmo Deus opera maravilhas na vida do outro. Então, na força dessa verdade, o servo de Deus sabe reconhecer os bens que o Senhor opera por meio de palavras e de obras na vida do outro e em toda a realidade criada. Mas para isso vai depender, novamente como o Frei já comentou, é o modo como eu estou na relação com esse Deus todo amoroso. Se eu estou nessa relação de gratuidade, eu me coloco na obediência da sua palavra, eu vou ver o outro como um grande sinal, como um grande dom. E por receber tão grande dom, eu também me coloco nessa mesma medida. Agora, se eu não estou na relação com Deus, nesta obediência da sua palavra, eu vou exigir do outro mais do que aquilo que quero e posso oferecer. Eu vou cobrar do outro a fim de me favorecer, mas eu mesmo não quero me dar como dom para favorecer o crescimento da vida do meu semelhante. Então isso vai depender muito da relação que eu tenho com o próprio Criador. Se me coloco, se me submeto à sua palavra, ou se me faço surdo, né, distante, ou coloco obstáculos para estar na atenção desta palavra. É interessante notar que o dar de si, né, em favor do outro é sinal, é o caminho e sinal de uma vida de santidade. Portanto, nós queremos, na força dessa virtude, nesse reconhecimento, estar na relação com Deus, a fim de que, enquanto instrumento, eu possa me dar em favor do outro e ajudar o meu semelhante no seu crescimento, para que ele também possa reconhecer que este bem que o Senhor diz opera através da minha pessoa é senão a manifestação de um Deus todo amoroso. E reconhecendo isso, o meu semelhante, até mesmo eu, me coloco na disposição como servo, como serva de toda a humana criatura. Peçamos a Deus a graça da humildade, a fim de que nesse serviço, nessa dinâmica do dar-se, desta gratuidade, Deus possa ser reconhecido como o autor e dispensador de todo o bem. Que Ele nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a você que acompanhou este vídeo e até o nosso próximo encontro. Paz e bem.